Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos trazer uma mensagem aqui no qual eu estava meditando nela nessa tarde, que fica no livro de João, no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu João, no capítulo 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: Vou pescar. Diz-lhes também: Nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela acontece depois da morte de Cristo, depois que Cristo passou por toda aquela situação, depois que Cristo ceiou pela última vez com os seus discípulos, depois que Cristo passou por toda aquela situação ali no jardim do Getsemane, depois que Cristo foi traído, depois que Cristo foi julgado, depois que Cristo carregou aquela cruz pesada, foi crucificado, depois que Cristo foi negado por Pedro 3 vezes. Meus irmãos, depois da morte de Cristo, entre o intervalo da cruz e da ressurreição, muitos não acreditaram na promessa. Muitos dos discípulos ficaram: nossa, e agora o que será de nós? Nosso mestre morreu, nosso mestre se foi. O que vamos fazer agora? Quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos desolados, nos encontramos em situação que não sabemos mais o que fazer, nos encontramos, digamos, perdidos nesse mundo, sem saber o que será de nós, o que será de nossas vidas, principalmente depois de uma situação no qual fugimos do Evangelho, no qual desviamos do caminho correto do Senhor, que Deus programou para nós, que Jesus estava ali no centro, principalmente depois destes acontecimentos em nossas vidas. Muitas das vezes, meus irmãos, acabamos até mesmo fugindo. Poxa, não me cabe mais em certos lugares, não me cabe mais em certas situações, agora eu sou um desviado, agora Cristo não vai mais olhar por mim, agora o que será de mim? Perdi minhas esperanças, perdi minhas expectativas, perdi aquele no qual eu tanto inspirava, perdi a minha maior fé. Meus irmãos, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante, que Jesus já tinha premeditado, sabia que isso ia acontecer com ele. Meus irmãos, aquilo falou forte com Pedro. Imagina a sua situação, você ter passado a Santa Ceia com ele, estar do lado dele, ali no jardim, vendo os soldados chegarem, e você mesmo desembanhar uma espada e ir em direção ao soldado, cortar-lhe a orelha, como Pedro fez com Malco. Fica imaginando aquela situação, Pedro falar para Jesus: eu não vou te negar, eu não vou fugir, não, eu te amo, eu te amo. E Pedro negou 3 vezes a Cristo: não, eu não conheço, não, eu nunca vi, não, eu não andava com ele. E o galo canta. E neste exato momento que Pedro nega Jesus 3 vezes, Cristo está passando e ainda olha em direção a ele. Aquele foi como uma flecha em seu coração. Irmãos, quantas das vezes nós negamos a Cristo em nossa vida? Quantas das vezes negamos a Cristo nas nossas atitudes? Quantas das vezes negamos a Cristo por não fazer aquilo no qual Ele deseja que nós façamos? Quantas vezes negamos a Cristo em atitudes, negamos a Cristo em palavras, negamos a Cristo de todas as formas, situações que se possa imaginar? Eu não nego a Cristo apenas falando: não, eu não sou dele, eu não sigo a Cristo, eu não sirvo a Ele. Não,
Negar a Cristo vai muito além disso. Negar a Cristo vai nas atitudes que a gente não mostra, no amor ao próximo que a gente não tem, na bondade que a gente deixa de fazer, que nós deixamos de fazer. Negar a Cristo é tudo isso. Não é simplesmente por fazer a obra ou não. Fazer a obra é um complemento, sim, importantíssimo para todos nós. Façamos a obra do Senhor. Mas não é só nisso. Não é só quando eu deixo de pregar numa igreja que eu estou deixando de fazer a obra de Cristo, deixando de servir a Cristo. Não. Cristo vai muito além das quatro paredes de um simples templo. Me lembro antigamente, quando os fariseus, eles serviam a Deus dentro do templo. Só que eles serviam de uma forma errada. E Cristo ainda virou e falou que poderia destruir o templo e edificá-lo em 3 dias, reconstruí-lo em 3 dias. Mas não estava falando do templo físico, das paredes, janelas, portas, não. O reino de Cristo vai além das paredes. Cristo vai além de um simples púlpito para que a gente possa pregar ou não. Cristo vai muito além disso. Cristo é o amor, Cristo é a bondade, Cristo é tudo isso. Então, meus irmãos, não negamos a Cristo apenas por não pregarmos o Evangelho, por não estarmos dentro da igreja todos os dias, por não estarmos em cima do altar louvando, cantando, ministrando e vice-versa. Não negamos a Cristo apenas nessas situações. Negamos a Cristo quando deixamos de amar os nossos amigos, os nossos inimigos. Negamos a Cristo quando deixamos de fazer a boa obra ao qual Ele nos confiou para praticarmos os atos errados. Sabemos bem que é mais fácil fazer o mal que a gente não quer do que fazer o bem. Já é da carne, já é da convivência do homem. E depois disso, depois que Pedro nega a Cristo, ele viu que Jesus morreu e falou: nossa, meu mestre morreu. Ficaram naquela dúvida, por mais que Cristo havia o tempo todo dito que ele morreria, mas ressuscitaria no 3º dia. No 3º dia ele ressuscitaria. E muitos não confiaram. Até mesmo Judas. Se Judas tivesse esperado 3 dias, eu creio que o amor de Cristo seria maior do que a traição que ele havia feito, que havia cometido com Cristo. Era questão de esperar os 3 dias. Quando ele visse que Jesus ressuscitaria, Jesus perdoaria os seus pecados, perdoaria aquela situação no qual levou ele à cruz. Era questão de esperar, era questão de ter paciência. Quantas das vezes nós não sabemos esperar o tempo certo de Deus, o tempo certo que é programado, o tempo certo para fazer tantas coisas? Irmãos, muitas das vezes queremos adiantar a obra de Deus, queremos adiantar as coisas de Deus, as bênçãos de Deus em nossas vidas, mesmo que Deus tenha prometido. Queremos fazer as coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso interesse, conforme o que queremos, mas esquecemos que quem comanda a nossa vida é Cristo. Os nossos passos têm que ser focados em Cristo. A partir do momento que decidimos caminhar em direção sem Cristo, não vai dar certo. Nunca deu certo, não vai dar certo. Pode ser que uma coisa ou outra consiga se encaixar um pouquinho, mas não vai sair perfeito, como era para ser com Cristo. Não vai dar certo. Então, quando Pedro nega a Cristo, ele vê que Cristo morreu, ele perde todas as suas esperanças, as suas expectativas. Quantas vezes nos vemos desesperançosos, sem expectativas nenhuma de vida, quando perdemos algo importante, quando perdemos algo no qual tanto queremos, ao qual tanto dedicamos, nos vemos sem expectativa de vida, nos vemos sem sonhos, nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos todos se frustram. Porque depositamos a confiança, mas não sabemos esperar o momento. Era só questão de esperar. E Pedro olha para Cristo morto, fala: não dá mais. E agora? E ele decide voltar. Ele decide ir pescar. Porque ele não sabia mais o que fazer. Mesmo depois do encontro com Cristo no 3º dia que ele ressuscita. No 3º dia, Cristo ressuscitou. Maria foi até o túmulo e viu que ele havia ressuscitado. E foi correndo em direção a eles, falar com eles. E ali vai João correndo. Pedro correndo. Só que João, bem mais à frente que Pedro, ele chega na porta do túmulo e para. Irmãos, João era aquele a quem
deitava no ombro de Cristo, aquele, digamos, preferido, aquele a quem tinha um carinho todo especial, afinal ele era primo de Cristo. Irmãos, João tinha mais intimidade, sim, era o amigo, era aquele que, digamos, a todo momento estava com Cristo, embora Pedro também estava, Tiago também estava, mas João era aquele mais amoroso, mais apegado. Pedro era ignorância, Pedro era o pescador, era o homem bravo, digamos assim, de tanto que arranca da espada e corta a orelha. Só que João, ele vai correndo junto com Pedro até em direção ao túmulo e ele para. Mas Pedro não. Pedro foi ousado. Pedro adentrou no túmulo. Por quê? Porque a esperança de Pedro era ver Cristo. A esperança de Pedro era ver o Mestre ressuscitado, ver o Mestre ali novamente. Por quê? Porque ele percebeu o quanto ele havia errado em ter negado a Cristo. Irmãos, essa é a nossa hora que devemos reconhecer ao quanto negamos a Cristo. Eu não falo em fazer a obra, não. Eu falo em nossas atitudes, nos nossos conceitos de vida, na forma que estamos vivendo, caminhando, na forma que deixamos de perguntar para Cristo: Senhor, é certo eu fazer dessa forma? Senhor, isso me é lícito? Senhor, isso convém ao Senhor? Pai, é certo eu caminhar nesse caminho? Pai, visita aqui, ó, vem cá. Faz parte do meu relacionamento, faz parte do meu casamento, faz parte do meu trabalho. Vem cá, Senhor. Fica comigo hoje o dia inteiro. Passa esse dia comigo. Senhor, ei, eu te convido a estar comigo. Irmãos, a esperança de Pedro por ter ido correndo em direção ao sepulcro ali era ver Cristo novamente. E aquela angústia, aquela mágoa, aquele arrependimento por ter negado a Cristo, venha se curar. E ele encontra com Cristo. Mas mesmo assim, depois desse encontro, eles deixam de ver a Cristo ali em um determinado momento e sem saber o que fazer, ele volta a pescar. Eu não digo que ele volta a pescar por arrependimento, eu não digo que ele volta a pescar devido a abandonar a obra, não. Pode ser que não seja isso. Eu não sei o que passava no coração dele naquele momento, mas ele voltou a pescar. Embora ele tenha largado tudo. E naquela noite, no qual ele estava ali, mais uma vez, ele nada pegou. Ele estava sem Cristo, ele estava triste, ele estava magoado. Ele ainda não havia entendido a obra de Deus, a obra do Senhor na vida dele. Ele não pegou nada, mais uma vez. Tudo se repetiu, como foi na pesca maravilhosa, onde Jesus estava pregando ali à beira da praia e eles já estavam lavando as suas redes e nada tinha pegado. E ali estava ele, mais uma vez, com os seus objetivos frustrados. Mais uma vez, ali estava ele, com os projetos frustrados, sem saber o que fazer, sem saber qual caminho tomar, sem saber o que seria da sua vida. Até que lá da praia, mais uma vez, está Cristo. E Cristo vira para ele e diz: ei, joga para a direita, lance a rede para a direita. Ei, Pedro, tenta mais uma vez. Sabe aquilo que você tentou fazer a noite toda, o dia inteiro? Sabe aquele sonho, aquele plano, aquele projeto, ao qual você está tanto tentando, não está dando certo? Ei, tenta de novo. Vai lá, tenta mais uma vez, só que com Cristo agora. Ei, chama Cristo, convide Cristo para estar com você. Ei, Cristo, Senhor, meu Salvador, vem cá, por favor. Ore, chame a Ele, clame a Ele, entregue nas mãos dEle. Por favor, eu não consegui até agora, eu não tentei de tudo. Tudo que estava ao meu alcance, tudo que estava de acordo com as minhas forças, até onde eu conseguia alcançar, eu tentei e não consegui pescar nada. Senhor, eu não consegui realizar meus sonhos, meus estudos. Senhor, eu não consegui
conquistar a minha casa. Senhor, eu não consegui conquistar a minha família. Senhor, eu não consegui conquistar o meu carro. Senhor, eu não consegui conquistar o meu ministério. Senhor, eu não consegui conquistar a esposa ao qual eu tanto queria. Mas, meus irmãos, veja comigo aqui um ponto principal. Eu não sou, em momento algum, de pregar sobre a teoria da prosperidade. Entenda comigo. Cristo, em momento algum, ele morreu na cruz para te dar uma casa. Cristo, em momento algum, ele morreu na cruz para te dar um carro, uma moto, uma família. Não. Cristo não morreu para isso. Cristo não morreu para que hoje você coloque ele contra a parede, ou eu coloque ele contra a parede, para que ele venha me dar qualquer tipo de coisa. Não foi isso. Cristo não morreu em momento nenhum na cruz. Aquela cruz pesada em direção ao Gólgota, sofreu por tudo aquilo, aquelas chibatadas, aquele sofrimento todo de cruz, para me dar um carro. Não. O carro, se eu quiser, eu trabalho, vou lá e conquisto. Ele me dá forças. A casa, ele me dá forças. Ele me dá forças. Ele. Claro, eu sou dependente dele. Mas ele me dá forças, eu trabalho debaixo da graça dele. Vou lá e conquisto. O que é um carro? O que é uma casa? O que é uma família? Apesar que família é o bem mais importante, de tanto que o inimigo, ele luta constantemente para que não venhamos conseguir conquistar a família ou para destruir a família. Porque ele é chifrudo, mas ele não tem família. Ele tenta destruir com isso, porque família é o bem maior que o ser humano pode ter aqui nessa terra. Então, meus irmãos, Jesus de forma alguma morreu para me dar um carro, uma casa, uma família. Não. Ele não é um garçom que eu coloque contra a parede e ele vem me servir, que eu faça pressão nele. Não, quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você para fazer pressão em Cristo? Que tem gente que gosta de fazer isso. Senhor, se o Senhor não me dá um carro, eu saio da igreja. Senhor, se o Senhor não me der uma casa, eu saio da igreja. Não é assim que funciona. Senhor, me dai força, Senhor. Esteja comigo. Me abençoe para que eu venha conquistar uma casa. Senhor, me abençoe para que eu venha conquistar um carro, para que eu possa ir para a Tua obra, para que eu possa me locomover mais fácil para a Tua obra. É isso. Jesus morreu na cruz para nos dar salvação, para que venhamos a ser salvos, a ter moradas celestiais, para termos o direito de morar no céu juntamente com Ele, para cear com Ele. Ele está lá nos esperando para cear com Ele. A mesa está posta, as mansões estão sendo preparadas. Só depende do nosso arrependimento. Devemos arrepender de coração, aceitar a Cristo como nosso Salvador para morarmos no céu junto com Ele. Irmãos, outra coisa também é pela fé, é pela graça, é pelo Senhor. Mas não existe essa de pressionar, eu vou pegar um envelope aqui, Deus vai ter que me abençoar. Irmãos, não caia nessa. Não, pela tua fé, sim, pela tua fé, pela forma que tu ora, pela forma que tu deseja e pela tua necessidade, Cristo vai sim te ajudar. Mas não é só por pegar um envelope, não é só por ir no monte, orar 7 vezes, 20 vezes, não sei, não é só por isso. Vai muito além disso. Vai muito além. O próprio Cristo disse, entra pro quarto, fecha a porta, ora. Sim, irmãos, congregue sim nas igrejas, busque sim estar sempre ali com os irmãos em comunhão, mas entenda, Cristo morreu foi para nos dar salvação, não foi para nos dar um carro, uma casa, um esposo, não. E Ele não tem uma pessoa preparada certo para você, não, Ele abençoa os propósitos. Se você e sua esposa entrarem, namoradas, entrarem assim num propósito, Ele vai sim abençoar. Qual o propósito? Servir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, estar ali no momento de dor, levar o Evangelho, fazer a obra. Sim, mas irmãos, entenda. Muitos dos nossos sonhos são frustrados,
com isso decidimos largar tudo, com isso decidimos fugir, com isso decidimos voltar para o mar para pescar. Só por causa de um sonho, só por causa de um incentivo que a gente tinha, só por causa de uma pessoa no qual a gente espelhava tanto. Tudo bem que Pedro inspirava em Cristo, mas Cristo sempre deixou bem claro: eu irei ressuscitar, eu irei ressuscitar. E mesmo assim ele ainda voltou a pescar. Mas Cristo, meus irmãos, não abre mão de ninguém. Cristo não deixa ninguém para trás. Cristo vai de encontro. E aqueles a quem ele não vai de encontro, ele usa a mim, ele usa você, ele usa os irmãos para irem atrás. Ei, vai atrás lá para mim. Busque ele lá para mim, busque o irmão lá para mim. Sim, 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 sim. Ele usa nós somos vasos na mão do oleiro. Ei, vai lá para mim, vai, busca ele. Vai lá, ministra a palavra para ele. Sabe aquele emprego que eu estou te colocando hoje? Não é para você ganhar bem, não é para você se soltar. Não. Tem uma pessoa lá dentro que está precisando do evangelho. Tem uma pessoa que está lá. Sabe aquele ônibus que você perdeu? Aquele ônibus que você pegou, que você só teve um lugar para sentar ali e você sentou do lado de uma pessoa? Às vezes essa pessoa está precisando de uma palavra de Cristo. Pregue para ela. Eu não te abandonei, eu estou aqui com você. Vai lá, prega para ela. Seu sonho deu errado, mas não significa que você tem que abandonar tudo. O seu projeto, aquele plano que você colocou no papel, Senhor, vai acontecer. Você estava tão emocionado, você estava tão emotivo, você estava tão empolgado para que aquilo acontecesse, não deu certo. Mas não é motivo para você largar Cristo, não. Calma. Sente, respire. Põe a cabeça no lugar. Às vezes não é para acontecer agora. Relaxa. Há muita coisa ainda para acontecer, irmãos. Há muita coisa ainda para acontecer. A obra é grande. A obra é grande. Vai trabalhar na obra. Vai buscar a Cristo, vai levar a Cristo, vai fazer o evangelho, vai pregar, vai fazer aquilo. Não volta, não decida voltar para trás, não decida voltar para o mar, não decida voltar para o pecado. Não. Cristo foi de encontro a Pedro. Joga a rede do lado direito. E Pedro jogou. E veio ali mais uma pesca milagrosa. Veio ali mais uma pesca e eles viram. É o mestre. É o mestre. É o mestre. E ali Pedro entendeu. E voltou para o caminho correto ali, ó. Entendeu que o plano dele, que ele queria, não deu certo, sim. Mas a obra era grande. Ali Pedro começou. Mais uma vez no caminho, Pedro foi na sua primeira ministração, 3.000 almas, onde Pedro passava, a própria sombra de Pedro curava. Pedro indo para ali, falando, não tem ouro nem prata, levanta e anda, é isso, levanta e anda. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Irmãos, depois ali que Cristo ressuscitou, ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido. Ficai em Jerusalém até que seja revestido. Enviarei o Consolador. Só que teve muita gente que cansou de ficar ali esperando. Não. Eu não gosto de esperar. Não, ele não vai voltar, não. Existiam 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Um era Cleopas. Eu pesquisei um pouquinho sobre esse Cleopas. Ele é irmão de Maria. Ele é esposo de Maria, irmã de Maria, mãe de Cristo. Sendo assim, ele é tio de Jesus. Estava ele e um outro discípulo a caminho de Emaús. Se eu não me engano, é entre 42 e 62 quilômetros lá. A diferença. Ficar em Jerusalém. Por que eles estavam indo para Emaús? Qual que era o sentido deles ir a caminho de Emaús, sendo que Cristo deu a ordem, fica em Jerusalém até que seja revestido? Quantas vezes Cristo nos diz, fica e queremos ir, espera e queremos tomar a frente? Espera só um pouquinho,
só um pouquinho que vai dar certo. Fica. Só que existe um detalhe interessante: Cristo não abre mão de ninguém. Cristo não abre mão de nós. Quando Ele não manda nós, quando Ele não pede para um de nós irmos ao encontro, Ele mesmo vai. Ele mesmo vai. Sabe aquela porta que se fechou para você? Você está triste até hoje. Cristo não me ama. Deus não me ama. Ei, aquela porta se fechou para você não perder o foco. Aquela porta se fechou para você não deixar de pôr Cristo em primeiro lugar na sua vida. Aquela porta se fechou para você não desviar do Evangelho. Ei, é isso mesmo. Cristo é mau, fechou a porta do meu emprego, fechou meu relacionamento. Não. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele conhece o som do seu coração. Ele sabia muito bem que se você permanecesse naquele emprego, você desviaria do Evangelho. Você deixaria de pôr Ele em primeiro lugar na sua vida. Ei, calma. Nada está perdido. Por mais que seja triste, por mais que esteja doendo, eu entendo, já passei por diversas situações que doeu muito. E eu nem sei como eu estou aqui hoje. Porque doeu. Doeu muito e não tinha ninguém para chegar aqui para mim. Às vezes até chegava, como eu estou chegando até você. Às vezes até mesmo a pessoa chegava para mim e falava algumas coisas, mas a dor era grande. A dor falava mais alto. Aquela angústia, aquela mágoa não deixava eu entender o que Cristo queria fazer na minha vida. Doía sim. Quantas vezes eu via pessoas chegando para mim pregando, falando do amor de Cristo, e eu conhecia o amor de Cristo e mesmo assim não dava atenção. Eu estava cego pela dor, a dor cega assim. Até que chegou um momento que o próprio Cristo fechou tudo, afunilou todos os meus caminhos e só sobrou um. Só sobrou uma porta aberta. Só sobrou uma porta aberta. E eu entrei naquela porta. E ali eu encontrei com Cristo de verdade. Na Igreja Catedral dos Adoradores, há 5 anos atrás. Onde ali eu já entrei, descobri novas amizades, descobri pessoas que eu amo de coração, pessoas a quem eu tenho enorme carinho, que eu trago comigo até hoje. Hoje já estou em um outro ministério, entre aspas, sou da comunidade Manaim, mas também sou da catedral, porque eu não deixei de ir na catedral, não deixei em momento algum de frequentar a catedral, inclusive eu até ceiei lá na minha última ceia. Comunhão, sou da Manaim e da catedral, comunhão. Então, meus irmãos, aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam no caminho errado, eles estavam buscando coisas erradas, atitudes erradas. O que eles estavam fazendo lá? Espera em Jerusalém, até que seja revestido. Ei, para onde vocês estão indo? Cristo teve que ir de encontro a eles. Sim, Cristo vai de encontro ou manda alguém. O próprio Cristo foi. Eles não reconheceram. Eles não viram, não conseguiram entender que era Cristo. E Cristo perguntou: sobre o que vocês falam? É Elias peregrino? Não sabe o que está acontecendo? Não sabe? Quem que morreu? Mataram o mestre. E ali, meus irmãos, depois de muito conversar, Cristo estava deixando eles e eles falaram: não, fique mais um pouco, já está tarde, coma conosco. E ali Cristo sentou com eles. E ao partir do pão, eles viram que era o mestre. E naquele mesmo momento ele sumiu. E ali eles entenderam: para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Não, vamos voltar para trás. Estamos indo em direção errada, era para ter ficado. Ele veio atrás da gente para poder voltarmos. Esse é o momento. Cristo está vindo até você para voltar. Volta para casa. Volta para o lar. Volta para onde ele determinou que ficasse. Volta. A ordem é fica. Fica. Tá doendo, mas fica. Tá sofrendo, mas fica. Fica em Jerusalém. Cristo está voltando. Essa é a hora de mostrarmos, fazermos a diferença. Até que sejamos revestidos. Até que ele volte. E é chegada a hora. As trombetas já estão próximas de tocarem. Volte.
Volte. O tempo de Deus já está marcando os últimos segundos. Essa é a hora de voltarmos para casa, voltarmos para Cristo, porque a tua obra está esperando por nós. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós nessa tarde. Volta para Cristo. Volta. Está chegando o grande dia. Volta. Volta. Fica em Jerusalém. Seja revestido de poder. Seja revestido de Cristo. Porque é chegado o grande dia que as trombetas vão tocar. E para a honra e glória do Senhor, subiremos para as mansões e cearemos com Cristo. Em glória a Deus. Aleluia. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós nesta tarde.